Desde pequenino te conheço, à noite te imaginava em meu berço, cantava enaltecendo o teu nome. Criança, era puro meu amor. Mãe divina, que só vives para amar. És o sol do amor que Jesus nos doou. Benfeitora dos que sofrem, infelizes combalidos. Mãe Santíssima, teu nome é amor. Às vezes eu te sinto ao meu lado e conto os meus segredos para ti. Me encanto com a grandeza do momento e faço minha prece logo ali. Mãe divina, que só vives para amar. És o sol do amor que Jesus nos doou. Benfeitora dos que sofrem, infelizes combalidos. Mãe Santíssima, teu nome é amor. O Mestre que no amor nos acolheu, doando a própria mãe a todos nós, e a luz da Santa Mãe nos envolveu. Estrela matinal, o sol dos sóis, Mãe divina, que só vives para amar. És o sol do amor que Jesus nos doou. Benfeitora dos que sofrem, infelizes combalidos. Mãe Santíssima, teu nome é amor. Bom dia a todos aqui presentes e aos que nos acompanham pelo nosso canal no YouTube. Bem-vindos a Celi. Queremos agradecer a Eduardo pela harmonização musical. Músicas como essas aumentam o nosso padrão vibratório e favorecem também a nossa sintonia com os bons espíritos. Queremos pedir aos que estão aqui presentes com o telefone que possam desligá-lo ou colocá-lo no silencioso, a fim de que possamos melhor acompanhar as tarefas desta manhã. Para darmos início à nossa reunião,
faremos uma leitura do livro Pão Nosso, do Espírito Emmanuel, psicografado por Chico Xavier. Ao partir do pão, e ele lhes contaram, e eles lhes contaram o que lhes acontecera no caminho, e como deles foi conhecido ao partir do pão. Lucas 24, 35. Muito importante o episódio em que o mestre é reconhecido pelos discípulos que se dirigiram para Emaús, em desesperação. Jesus seguia-os, qual amigo oculto, fixando-lhes a verdade no coração com as fórmulas verbais carinhosas e doces. Grande parte do caminho foi atravessada em companhia daquele homem, amoroso e sábio, que ambos interpretaram por generoso e simpático desconhecido, e somente ao partir do pão reconhecem o mestre muito amado. Os dois aprendizes não conseguiram a identificação nem pelas palavras, nem pelo gesto afetuoso. Contudo, tão logo surgiu o pão materializado, dissiparam todas as dúvidas e creram. Não será o mesmo que vem ocorrendo no mundo há milênios? Compactas multidões de candidatos à fé se afastam do serviço divino por não atingirem, depois de certa expectação, as vantagens que aguardavam no imediatismo da luta humana. Sem garantia financeira, sem caprichos satisfeitos, não comungam na crença renovadora, respeitável e fiel. É necessário combater semelhante miopia da alma. Louvado seja o Senhor por todas as lições e testemunhos que nos conferem, mas continuarás muito longe da verdade se o procuras apenas na divisão dos bens fragmentários e perecíveis. Depois dessa leitura, vamos pedir que Oscar faça a prece inicial. Procuremos sentir as vibrações envolventes que os benfeitores amigos, generosos, distribuem nesse momento, nesse ambiente, com seu carinho, desejando o nosso bem-estar mais profundo. Concedamos-nos o direito sagrado de um momento de paz, de uma sintonia mais refinada com o Senhor da vida, e nesse mês especialmente, com o menino Jesus, com a manjedoura. Senhor Jesus, benfeitores e benfeitoras queridas, queremos vos agradecer esse momento que comungamos o pão espiritual, o que nutre as nossas almas, e convosco, vibrando pela paz, conosco mesmo, nos nossos lares, no mundo em aflição. Possamos aproveitar da melhor forma as sementes de luz expressas em palavras pelo nosso companheiro Érico, e assim, no solo fértil do nosso coração, acolhermos essa mensagem do dia e assim pacificarmos, nutrirmos nossos espíritos, nós mesmos,
com a paz que tanto almejamos, com aquilo que tanto bem nos faz. Que o vosso amor cubra essa comunidade nesse instante, que então, confiantes em Deus, nos entreguemos, aproveitando da melhor forma esse instante de ouro na nossa semana. Na manhã de hoje, nosso amigo Érico Miranda fará palestra sobre o tema Evocação do Natal. Olá, queridos amigos, queridos irmãos, estejamos todos neste dia, porque já nos aproximamos das celebrações do Natal, não é? Envolvidos nessa sintonia fina, amorosa, fraterna, com que nos vinculamos todos, que no mundo cristão, não é? Já começamos a voltar os nossos olhos para aquele cenário absolutamente singular que encontrávamos há 2000 anos ali na Palestina. São olhares os mais diversos, os mais variados, porque nos sentimos cristãos de diversas denominações. Também no ambiente espírita, em que pese não nos localizemos necessariamente na ideia histórica do nascimento de Jesus entre 24 e 25 de dezembro, mas entramos dentro deste ambiente das considerações do nascimento de Jesus. Este acontecimento que, afinal de contas, dividiu a história. Mas eu queria trazer inicialmente duas reflexões dos espíritos Emmanuel e do espírito Joana de Ângeles para dar sustentação àquilo que vamos falar nesta manhã de hoje. Porque na mensagem Indagação do Natal, Joana nos provoca a reflexão de sabermos que, por estes dias, temos desafios tais como aqueles outros que eram enfrentados pela população que ali vivenciava aquela experiência em torno de Jesus. E em que pese isso, ainda as dificuldades, as misérias humanas que nos acompanham ainda, a qualidade dos nossos pensamentos, das nossas aspirações, o desejo da riqueza, não é? Do afastamento uns dos outros em função das suas prosperidades materiais. Ela diz assim: o que temos feito em favor de nós mesmos, na direção da realidade eterna e em relação ao nosso próximo? É algo singular, porque todos vão se preparando no ambiente cristão para estes dias nas festividades. Então estamos nos preparando nos arranjos natalinos, na forma como nos comunicamos uns com os outros através de presentes. Vamos fazendo isso, essas preparações do Natal. Mas Joana nos provoca uma outra ideia, né? O Natal do Cristo deve ter um significado para nós outros. E se é assim, este significado espiritual precisa ser percebido. Estamos numa jornada espiritual. E o que fazemos nós, por nós mesmos, nesta jornada, na percepção desta jornada? Porque ela será curta, obviamente, na perspectiva da nossa realidade eterna, que é o que ela diz, e também em favor de nós mesmos e dos nossos semelhantes. Esta é uma indagação. Então fiquemos com esta indagação. A outra são as considerações trazidas por Emmanuel na mensagem Evocação do Natal. Porque ele nos fala desta ideia de Jesus nascido entre os animais, porque não encontrou espaço entre nós. As portas não se abriram para Jesus. E, considerando-se a sua vida, ele, no contato com os doutores da lei, entregou as palavras aos doutores da lei. E muitas vezes ele foi incompreendido, foi ignorado. Eles trataram as palavras de Jesus com indiferença. E há também a ideia dessa escolha de Jesus. Chamou pescadores humildes para ajudá-lo na divulgação, na sua mensagem, e para que pudessem transformar o mundo. Ele doou amor onde havia ingratidão e quando aceita a cruz sem queixa.
o faz para que aprendêssemos a viver. Olha que coisa fantástica. Ele faz todas essas considerações, mas nos alerta. Em que pese tudo isso, nós vislumbramos no Natal uma ocasião para a paz e para a fraternidade. Mas o Natal não é apenas uma experiência de paz e de fraternidade. É, fundamentalmente, um convite para mais ser, para servir. Então, neste sentido, servir sempre é ter um olhar para o mundo, este mundo que às vezes a gente olha e diz assim: eu já tenho um certo avanço espiritual. E se eu tenho esse avanço espiritual, eu considero que esse mundo é inadequado para mim. Às vezes a gente se coloca assim: olha como esse mundo é desigual, como esse mundo é violento, como esse mundo. E não percebemos a grandiosidade que é um espírito crístico vir até nós 2000 anos atrás. O que significa em termos de renúncia? Renúncia a tudo o que significa a grandeza espiritual, que é Ele, né, e que nos presidiu na construção do nosso mundo, vir até nós. Se hoje já ainda somos primitivos nos nossos atos, nossos gestos, nossos pensamentos, imagine há 2000 anos atrás, aquela sociedade, a ignorância, a violência, a rudeza dos corações, e Ele vem até nós, né? E nós, nos nossos tempos, que nos dizemos cristãos, que nos dizemos seus seguidores, não é? Nos localizamos no mundo querendo privilégios, digamos assim. A gente até se dá o direito de dizer: eu quero um ambiente onde eu sinta essas vibrações finas, sutis, não é? Onde eu possa me sentir amado, eu possa expressar esse amor. Eu vou lá na série no domingo de manhã. Nada errado, muito bom que assim se faça, né? Nós bebemos desta fonte de água límpida, que é esta experiência de fraternidade. Mas Jesus nos colocou para o mundo, né? E no mundo nós devemos ter sempre a ideia de que nós podemos amá-lo, amar a este mundo e servir, ajudando Jesus na construção da fraternidade universal. Porque é este o desafio, em última instância. Aprendemos com Jesus. Devemos pensar o Natal nesta perspectiva, a perspectiva de que nos conectamos com Ele, né? E que essa mensagem poderosa finalmente faz sintonia com o nosso coração. Eu queria discutir sobre essas mensagens para observar exatamente essa primeira dimensão com que eu queria tratar Jesus aqui, a confiança. Jesus nos confia absolutamente em nós outros e espera que confiemos uns nos outros, né? A confiança de Jesus é tão grande que ele vem há 2000 anos, como nós falamos, sobre essa circunstância, para despertar em cada um de nós essas chamas que existem em nós mesmos, somos centelhas divinas, para que despertemos para as nossas possibilidades espirituais, não é? Fraternas, amorosas, porque somos da fonte divina do Deus Pai, todo bondade, todo amor, infinita justiça. Então, é esta conexão com nós mesmos que tem que ser trabalhada. Jesus vem porque confia em nós. Confia plenamente na nossa capacidade de experienciar o amor. E este é uma coisa fundamental. E vem numa perspectiva extraordinária, porque se nós nos localizarmos num ambiente absolutamente singular do seu nascimento, aquele cenário bíblico que emoldura em última instância a nossa fé. Nós somos construídos em fé por essas imagens poderosas. E uma das imagens mais poderosas que temos a registrar em nosso mundo íntimo é aquela gruta humilde, não é? Na qual Jesus vem. Imaginemos uma gruta onde habitavam animais. Ali existia uma vaquinha, ali existia um burrico e uma manjedoura. E eu falava aqui na última vez, manjedoura, às vezes a gente diz essa palavra e diz com uma propriedade assim tão amorosa, como se fosse o melhor dos berços que preparamos para os nossos filhos. Manjedoura é um local para a comida ser colocada para a alimentação dos animais. E era naquele ambiente, envolto em panos, foi receber aquele menino. O menino que saía do ventre, ali era acomodado naquela manjedoura. O que é que isso tem a nos ensinar?
em última instância? Por que que essa ideia absolutamente extraordinária, que foge ao nosso senso, à nossa percepção, porque vemos ali miséria e ali se faz presente uma humildade, né, na singularidade do divino, né, a singularidade do divino. Ali estava uma experiência em cada um dos momentos da vida de Jesus entre nós é ensino e deve servir de aprendizado para nós. O que aprendemos dessa experiência de Jesus? Em primeiro lugar, porque ele vem ao mundo e faz determinadas escolhas. Escolhe a forma como vai nascer. Nós não escolheríamos como Jesus. Nós não faríamos essa escolha. Fazemos de tudo para não estar num ambiente de absoluta humildade. O tempo todo lutamos na vida para adquirir coisas que nos afastem da simplicidade. E temos uma dificuldade imensa de fazer o movimento contrário, aquele movimento que nos habilita a nos destacarmos das posses que temos, a nos desapegarmos. E esse desapego, que é a vida de Jesus entre nós, não é unicamente o desapego em função das posses materiais, é inclusive em relação às pessoas, não é? Porque nós nos relacionamos uns com os outros e às vezes dizemos, eu amo fulano de tal, numa dimensão de posse. Nós queremos possuir a outra pessoa, comandar, ter domínio, ter posse, efetivamente. Então, temos dificuldades para fazer isso e temos que aprender com Jesus esse processo de simplicidade. Mas tem outras dimensões fundamentais. Vejamos, às vezes quando a gente quer se habilitar a alguma coisa, a realizar alguma coisa, seja no campo profissional ou mesmo aqui no ambiente em que somos convidados às vezes para realizar algum trabalho, nós gostamos que as pessoas destaquem. Ah, digamos que seja eu. Aí, porque a gente tem que trazer para nós mesmos esses exemplos, né? Não gosto muito de ficar apontando os dedos, não, né? A gente traz primeiro para a gente. Então, digamos que eu goste da função de ser palestrante espírita e a mim me encanta muito que venham palavras que digam assim: ah, como é boa a sua palestra. Como eu acho você melhor do que fulano de tal. Essas comparações que fazem. Isso pode ser para o palestrante, pode ser para o cantor, pode ser para qualquer um de nós, né? Pode ser para quem faça um grupo de estudos, o que for. Eu estou trazendo aqui para o ambiente espírita o que pode acontecer em qualquer outros ambientes. Então nós gostamos disso. Nós dissemos, olha, eu fiz isso, eu me habilitei para ter esta condição de ser um bom palestrante, de ser um bom, né, orientador de grupos, de ser alguma coisa boa naquilo que fazemos. Jesus vai ao encontro dos pescadores. Não foi entre os doutores da lei que ele trouxe os seus discípulos. Ele não buscou os poderosos de então. Aqueles que possuíam alguma coisa diziam-se habilitados. Nós vamos fazer um concurso e pedem critérios para que possamos fazer um concurso. Ah, nesse cargo, só quem fizer este curso, tiver essa habilitação, tiver esta pós-graduação, aí nós nos habilitamos a fazer, não é, estes concursos. Jesus abriu o concurso para seus discípulos absolutamente aberto a todos. Isso é extraordinário, porque nos diz que no olhar de Jesus, a espiritualização é uma proposta e um projeto aberto a todos. Precisamos reconhecer esta dimensão para nos apresentarmos a alcançar todos os corações. Dizia ontem na palestra de que muitas vezes nós temos um olhar equivocado sobre a importância da doutrina espírita e às vezes nos distanciamos, fazemos dela uma proposta que é uma proposta de conhecimento teórico distante da população menos esclarecida, menos, digamos assim, de um nível educacional mais baixo, não é? E o fazemos com uma certa distorção do que é, afinal de contas, a mensagem de Jesus. Jesus quer alcançar a todos os humildes, a todos os que são despossuídos neste mundo de qualquer qualidade, porque ele veio para os que são necessitados. Ele veio para os doentes. Então precisamos fazer alcançar com Jesus a mensagem a todos os corações. Então essa ideia de humildade de Jesus, ela é poderosa. Eu estou com quantos minutos? Porque aqui eu me perco um pouco mais. Eu tenho mais 6 minutos. Eu tenho que fazer uma redução dessa. Como eu tenho sempre uma historinha que eu gosto de contar ao final sobre Francisco de Assis,
eu queria deixar um tempinho, né? Então vou avançar. Há nessa singularidade do nascimento de Jesus uma coisa extraordinária, porque em Lucas nós vamos ter aquela descrição poética que nos alcança e nos revela um coração magistral, o coração de Maria. É nele, com essa feição de trazer um evangelho que coloca esta mulher, não é, num certo relevo. E quando faz naquela descrição daquele emissário divino que vem convocar Maria para a sua missão, nós vemos ali aquela jovem simples de uma cidade desconhecida de Nazaré, periférica no mundo. Aquela mulher recebe aquela missão, aquele acontecimento que haverá de ter ela como protagonista, né? O acontecimento espiritual mais importante de todos os tempos, o nascimento de Jesus. E quando temos isso, Maria acolhe o chamado. E é singular essa frase única que ela diz, porque ela diz: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim conforme a tua palavra. E aí a gente observa, não há presunção, não há exigência. Quando vamos aceitar qualquer uma das missões na vida, sim, mas só se tiver tais e tais condições, né? Para que eu possa realizar esse trabalho. A gente se preocupa em saber com que instrumentos nós vamos lidar com aquele desafio. Maria não colocou nenhuma condição e nem tinha nenhuma presunção. Poxa, sou eu de você, a mãe de Jesus. Não. Faça-se em mim conforme a vontade do Pai. Né? E, afinal de contas, quando chega o momento, não são os poderosos que vão estar ali, não é? A condição de primeiro assistir aquela chegada do Cristo, mas são os pastores. Os pastores humildes que foram convocados pelos emissários celestiais e chegam àquela ocasião cantando louvores a Deus. Glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade aos homens. Sintamos aqui essa energia extraordinária. Estamos ali imersos naquele momento, aquele cântico celestial, nos convocando à percepção do grande acontecimento. E dizem a eles: vão em direção à cidade de Davi, porque ali nasceu hoje o Salvador. E vamos em direção àquela luta, os pastores, meio isso. A nascimento singular. Escolheríamos isto para os nossos filhos. Se tivéssemos que escolher o nosso retorno, escolheríamos assim. Essa foi a escolha de Jesus. Então, Jesus, a manjedoura à cruz, é um exemplo de humildade, de renúncia, porque ele podia, em todas as ocasiões, colocar o seu poder para alterar as rotas dos acontecimentos, inclusive dos sofrimentos, das traições, porque passou, porque nós provocávamos isso. Mas ele optou por outro caminho, despertar em nós a chama daquelas possibilidades para que um dia pudesse nos despertar para a condição fundamental da nossa evolução, enxergar o outro como irmão. Enxergar o outro como irmão. Então, esta humildade e renúncia de Jesus é um acontecimento singular que deve tocar o nosso coração para que hoje possamos responder à pergunta de João. O que estamos fazendo de nós mesmos e em relação aos nossos semelhantes na perspectiva da realidade? Este é um desafio. E o Natal deve nos chegar dessa forma, um convite à transformação. O Natal pode nos proporcionar esta renovação na medida em que nos dediquemos, dia após dia, a alterar a rota dos rumos, dos acontecimentos que ainda nos faz perfilar nestes mundos atrasados. E repetimos os mesmos condicionamentos. Aqui e ali é o orgulho, a vaidade, a prepotência, a rigidez dos julgamentos. Fazemos isso. E o que podemos realizar para que esse Natal seja diferente? Talvez um diário de campo que nós façamos. A gente diz assim: em dezembro vai ser diferente. Desde o dia 1º, dia 2, dia 3, dia 4, dia 5, dia 6, dia 7, nós vamos elencando possibilidades de alteração na nossa vida. Hoje eu quero experimentar a humildade. Qual é a experiência da humildade que a gente pode
já experienciar como uma sementezinha no nosso coração para que possa aflorar por todo o ano seguinte e daí por diante. O que é que eu posso fazer, por exemplo, em direção àquele perdão que eu estou adiando? Cada um de nós, aqui e ali, foi visitado por um amargo, por um ressentimento. Não é verdade? Alguns deixaram há tanto tempo abafado no coração que aquilo se transformou, às vezes, numa aversão profunda, outros na experiência do ódio, na ideia de vingança. Digamos, isso não acontece aqui. Mas podíamos fazer isso conosco mesmo e fazer uma etiquetagem e orientar os que nos acompanham na jornada para que assim fizesse. Não é? De modo que este estabelecimento de metas dia a dia pudesse nos dar uma ideia de que amanhã, amanhã não, hoje, eu vou ligar para aquela pessoa de quem eu me afastei por uma mágoa, por um ressentimento. E eu vou dizer, meu irmão, minha irmã, hoje eu acordei pensando em Jesus, com vontade de te abraçar. É diferente. É uma postura diferente. Nós não sabemos como seremos recepcionados do outro lado. Não importa. Importa o meu movimento do coração e que ele seja sincero. Eu quero dizer que ocorreram coisas entre nós sabemos. Mas que eu estou disposto a desfazer esses laços que possam nos vincular em alguma mágoa, em algum ressentimento. Da minha parte existe esse propósito. E eu quero te convidar para refazermos as nossas relações. É uma ideia para essa. Nós podemos fazer outras coisas, podemos dizer assim, o nosso tempo, o tempo de fazer o bem. Quanto tempo? Mais 10. A gente pode ter esse propósito, o propósito de fazer o bem, e aí a gente diz assim, mas eu já tenho assim umas 2, 3 horas por semana que eu me dedico a alguma atividade. Digamos que seja isso. Aqui certamente são dias, mas em outras situações, as pessoas às vezes têm dificuldade em deixar uma hora separada para fazer alguma atividade no bem. Uma dedicação ao outro de forma desinteressada, né? Alcançando outros corações, que não aqueles que são mais afetuosos a nós mesmos. Mas então, quando fazemos isso aí, a gente diz assim, uma hora mais. Eu vou dedicar uma hora mais, meia hora que seja, mas algo mais a fazer, um tempo a mais a fazer melhor. É uma conquista, por exemplo. Nós podemos ter tantas e tantas outras oportunidades de transformação. E aí a gente se localiza numa dificuldade, em outra. E se fizermos esse desenho para desenho, talvez a gente se proponha a dizer, eu vou, e aí é o maior desafio, o maior desafio, e não só o maior desafio, mas o mais significativo, no propósito de presentearmos Jesus de uma forma diferente. Nós podemos destacar como um projeto de vida a reforma. Mas a reforma íntima é observar todas essas angulações, o perdão, né, a tolerância, a compreensão, né, as atividades caritativas com que nos desdobramos em várias condições. A oportunidade de dizer, hoje eu vou ouvir fulano de tal, ciclano, que está passando por uma angústia, uma dificuldade. E eu vou colocar os meus ouvidos para ouvir o seu relato e deixar que eu possa acessar esses sofrimentos, essas dores e deixar um pouco do meu coração para essa pessoa. Olha que coisa fantástica. Que atividade caritativa nobre, significativa. Às vezes não temos recursos a doar, né? Mas o nosso ouvido, o nosso coração. Como dizia Pedro e João andando pela rua, alguém se aproxime e pede alguma coisa. Não tenho nada, nem ouro, nem prata. Mas aquilo que eu tenho eu os dou. Que coisa fantástica. Eu queria segurar nas mãos de Pedro e de João nessa oportunidade. Oh, meu irmão, a maior riqueza a ser recebida. Esses gestos são ricos em amor. E se pensamos nestes dias em dar um presente a Jesus, porque é isso que fizemos aqui, esse exercício de nos sentirmos ali em Belém,
nas cercanias, com os pastores, indo em direção a Jesus. Digamos que ocorresse isso hoje, fôssemos convocados, Jesus está nascendo ali, vamos lá. Não nos rendamos à ideia das narrativas e pegarmos o sentido literal da narrativa e dizermos: eu não estou habilitado a ir ver Jesus, porque eu não tenho ouro, não tenho mirra, não tenho incenso, não tenho coisa. Porque o que devemos querer levar a Jesus são esses propósitos. A reforma íntima, cada uma dessas mudanças que nos afastam do orgulho, do egoísmo e que nos abrem o coração. Porque vejamos, quando nos propomos a perdoar alguém, já pensou o significado? Você, de fato, você abre um espaço no coração para que Jesus nasça no seu coração. Naquele local onde antes só havia mágoas e ressentimentos. Olha que significado. Se eu me propuser a perdoar neste dezembro, eu tiro uma parte do meu coração que só estava preenchido por rancor, por ressentimento e coloco Jesus nascendo. É um propósito. E o melhor presente, porque certamente se oferecermos isso a Jesus, ele sorrirá e de braços abertos diz: meu filho amado, minha filha amada, eu estou te esperando há tanto tempo. E assim vamos ao encontro de Jesus. Esse encontro com Jesus tem esse significado extraordinário, entrarmos na sintonia de Jesus. Observarmos o conteúdo desta oração que podemos realizar neste Natal, diferente daquelas que realizamos constantemente e que destaca a nossa fé. Quando destacamos o conteúdo da nossa fé, destacamos pelas nossas orações. Queremos examinar qual é o conteúdo da nossa fé. Observemos as nossas orações. Senhor, eu queria isso, queria que tu me ajudasse a conquistar aquele emprego, queria que eu ajudasse aqui a doença que eu tenho, que passe logo, que não sei o quê. Essas coisas com que a gente pede. Às vezes, muitas coisas diferentes daquilo que é a essência de Jesus, ou seja, Jesus nos dizia: peça em meu nome. A gente às vezes pede em nome de Jesus. E a gente acha que Jesus, dizer o nome de Jesus, dá força para isso. Dá força e ainda dá força à resposta de Deus, né? Aí a gente diz assim, como que eu, fazendo um curso de psicologia, que eu inventei de estudar depois que pode perto de me aposentar, e estou com uns colegas, umas coleguinhas, tudo assim, 18, 19, 20 anos, essas coisas maravilhosas, uma coisa fantástica quando a gente inventa de se reunir com essa juventude. E aí vai acontecer a prova, né? As provas, dá aquela inquietação. E eu vejo quando elas dizem assim: ai, Senhor, teu dom, Senhor, nos ajuda a vencer essa dificuldade, Senhor, né? Aí eu digo assim: falar de Jesus, porque a palavra tem força, né? A palavra tem força. Dizer o nome de Jesus garante já a resposta, não é assim. Falar em nome de Jesus e falar em sua essência, né? Fazer os pedidos na essência de Jesus. Então é uma forma amorosa com que nos vemos e pedimos força para superar as nossas dificuldades e pedimos em favor da humanidade, naquilo que é mais singular. Quando pedimos assim, diz Jesus, serás atendido. No sentido exatamente daquilo que é o comportamento de Jesus entre nós. Então, eu poderia reunir tantas outras coisas para falar aqui com vocês, mas eu disse que eu ia deixar um espaçozinho para a gente falar sobre Francisco, porque há 800 anos atrás, mais precisamente, nós estamos já completando 800 anos da desencarnação, 802 anos aproximadamente atrás. Francisco havia de estar muito inquieto. A inquietude dele se dava em razão dos desvios com que os seus seguidores, os franciscanos de então, estavam dando ao movimento algum direcionamento diferente do que era a pureza, a pulcritude daquilo que era a sua ação, né, em reviver o Evangelho. E naqueles dias ele estava tão, mas tão, tão inquieto. E ele foi encontrar amparo em Clara. Clara lhe recepcionou naquelas amarguras com que ele observava a desvirtuação, né, daquilo que pregava. E ela dizia: meu irmão, aprendemos tantos contigo, Pai Francisco, aprendemos tanto contigo. Tu nos ensinaste fraternidade, amor, caridade. E quando falavas, expressavas as coisas
com gestos de tua vida, porque tu fostes capaz de nos dar lições extraordinárias de desapego. O desapego de Francisco, aquele jovem rico que deixou todas as riquezas para se lançar em serviço de amor ao próximo em todas as dimensões. Aprendemos muito contigo, Francisco, mas tem uma coisa que tu ainda não te desvinculasse em desapego, em experiência de desapego. Tu não te desvinculasse da ordem dos irmãos menores, dos frades menores. Tu já desses o exemplo, já iluminaste o caminho, agora é com ele. E é colocar tudo nas mãos de Deus. Entrega-te a Deus, porque Deus é e basta. Francisco. Francisco tinha reencontrado a paz. E esse reencontro com a paz o fez destacar-se com alguns irmãos, alguns frades menores, seus companheiros mais próximos, Ângelo, Leão, Frei Maceu, e foi em direção a algumas cidades pregando naquelas proximidades do Natal. E numa dessas oportunidades ele chega na cidade de Grétio, uma cidadezinha que agora estivemos, eu e Márcia, lá também neste monte. E lá, naquela ocasião, falar sobre o nascimento de Jesus. E o nascimento de Jesus, e quando ele discorria sobre aquela criançazinha singular, e dizia, criança. E houve uma oportunidade em que ele falando, as palavras lhe faltavam. Imaginemos, eu aqui estou falando e de repente. Falando sem palavras. Mas expressando o encontro com aquela criança que ele trazia e dizia, balbuciava coisas assim. Só se ouviam coisas esparsas, coisas cariciosas que se diz a uma criança. E as pessoas ficaram tão encantadas que todos começaram a chorar. E nessa oportunidade aproxima-se dele um homem rico, João Velita, que diz, Francisco, te convido a almoçar na minha casa porque eu quero te mostrar uma coisa. Ele tinha uma propriedade, e nessa propriedade realçava-se assim uma montanha. Era um maciço rochoso. Esse que visita. Esse maciço rochoso, ele disse, eu queria te dar essa propriedade aqui, porque eu sei que tu gostas de vir com os teus irmãos para ir para em lugares altos, elevados, para fazer orações. Francisco gostava de fazer isso. Então você pode colocar ali a sua cabaninha, ali tem umas grutas e tudo mais. E ali se reunir com seus irmãos para fazer as orações que você gosta. Francisco ficou encantado. Achava que aquela montanha era como algo próximo de Deus. Meu irmão, mas aceitava. E aí, naquela oportunidade, ele pediu, mas eu queria que você fizesse uma coisa, porque por esses dias eu estou sentindo paz no meu coração. E isso tem me trazido uma vinculação profunda àquele nascimento de Jesus. E eu queria que tu fizesse ali, reunisse um boi, um jumentinho, uma manjeta, coloque lá, porque eu quero celebrar esse Natal. E Francisco inaugura nesse sentido, primeiro presépio vivo. Não é que ele inaugura os presépios, já existiu representações de presépio, mas presépio vivo é essa experiência de crédito. E Francisco pede que os irmãos, o Frei Ângelo, saia procurando os demais irmãos nos eremitérios próximos para se reunir com ele no Natal. Naquela oportunidade, Natal de Crédito. Final da tarde, já anoitecendo, Francisco começa a discorrer sobre aquele nascimento. Diz, meus irmãos, vocês se apercebem. Hoje haverá de nascer uma criança especial. Este menino de amor é mensageiro de amor. Quando ele vier, o mundo já não será mais o mesmo. Hoje à noite ele vem. Ele vem no ventre de uma mulher pura, sobre um joelho. Ele se aproxima. Chegar, haverá de ficar numa gruta meio. E enquanto ele discorria, os irmãos todos emocionados, alguém vem de fora. Diz, Francisco, Francisco. Que é, meu irmão? A montanha está pegando. A montanha está pegando. O que ele está falando, meu irmão? A montanha pegando. E ele vai em direção à montanha.
E quando eles vão se dirigindo, eles vão percebendo que na realidade não é a montanha que está pegando fogo. É que as pessoas, as multidões em todas as comunidades vizinhas, sabendo que Francisco ia passar o Natal na cruz, se dirigiram àquela montanha com as suas tochas e aquilo tudo estava iluminado e Francisco vai em direção àquela cruz e começa a falar sobre aquele nascimento. E tanto mais palavras sobre o nascimento se aproximou daquela manjedoura. A manjedoura não tinha nada fisicamente, era a vaquinha, era o boi, e era aquela manjedoura. Mas Francisco se aproximou daquela manjedoura, o gesto dele, segurando. Segurando quem? Ele segurava e falava palavras amorosas, dirigia gracejos, e de repente as palavras não mais saíam. Alguém ouvia alguma coisa assim, fazia os carinhos e chorar, chorar. E as suas palavras já não mais se pronunciavam. E todo mundo ali ficou emocionado com aquele singular encontro. E João Velida, nos registros católicos, expressando a sua mediunidade, observa nos braços de Francisco, o menino Jesus. Podemos nós também, neste Natal, fazer esta sintonia, esta oração profunda, este encontro com Jesus, buscar Jesus e aquelas luzes da manjedoura, não das árvores de Natal, não dessas coisas, dos presentes, das oferendas, mas desse encontro, trazer Jesus ao peito. Ah, Jesus, do amor, menino de Belém. Bênçãos e luz a todos. Que esse Natal seja um encontro com Cristo. Que agasalhemos Ele na manjedoura do nosso coração e proporcionemos oportunidades ao nosso coração e avançar na conquista dos valores que nos aproximam do Cristo. Dia após dia. Hoje humildade, amanhã o perdão, ali a compreensão, a tolerância, uma hora mais de serviço. E assim nos aproximemos do Cristo. Que as bênçãos sejam irradiadas na direção de todos os seus lares e dos amigos espirituais que aqui se confraternizam conosco. Assim seja. Obrigado, Érico, né, pela tão bela palestra. Os avisos. No próximo domingo, dia 14, a palestra ela vai ser realizada por Elizabeth Silva, com o tema Teu Recomeço. Informamos que a CELI tem uma mini livraria, que os livros mencionados pelo palestrante podem ser encomendados. Qualquer dúvida, vocês podem me procurar após a palestra. Também temos uma pequena biblioteca, que está aqui ao lado, com livros espíritas. Quem quiser pegar algum livro emprestado, é só procurar a colaboradora Carla. O atendimento fraterno é realizado após a palestra. Quem tiver interesse, é só procurar o colaborador Oscar. A água fluidificada, ela vai estar disponível após a aplicação do passe aqui na sala ao lado. E nesse momento nós vamos pedir mais uma vez para Eduardo, né, cantar, apresentar sua música, para depois realizarmos a prece final e também a aplicação do passe, que é coletivo.
noite igual não haverá neste mundo, e o céu não brilhará outra vez igual. Dia de festa, sideral, anjos cantando, é Natal, nasceu o Cristo, ó mestre irmão, para mostrar que no coração há um lugar para todo irmão, sem cor, sem raça, sem distinção, te damos graças, ó mestre irmão, por nascer entre nós a cada dia, e vem junto com o sol, trazendo a paz e a esperança de ter outra noite igual. Nós vamos cantar mais uma música hoje, nessa linha iniciada por Érico. Francisco de Assis, ele deixou vários poemas reunidos no Il Fioretti, né, as florzinhas, né, o ramalhete. E dentre esses poemas, Francisco deixou o Cântico das Criaturas, em que ele louva a natureza. E quando foi em 1976, Franco Zeffirelli fez o filme Irmão Sol, Irmão Lua, e alguém compôs a trilha sonora, primeiro em inglês, depois em italiano, e dessa composição surgiu o Dolce e Sentire, Doce é Sentir, e é uma adaptação livre do Cântico das Criaturas. Então, o poema traduzido quer dizer o seguinte, ou pelo menos a letra dessa canção: doce é sentir como em meu coração agora humildemente está nascendo amor. Doce é entender que não sou mais só, mas que sou parte de uma imensa vida, que generosa, esplende, brilha em torno de mim. Deu-nos o céu e as estrelas claras, irmão Sol e irmã Lua, a mãe terra com frutos, campos e flores, o fogo, o vento, o ar e a água pura, fonte para todas suas criaturas, presente dele, do seu imenso amor. Louvado seja nosso Senhor, que criou o universo inteiro. Louvado seja nosso Senhor, somos todos suas criaturas, um presente dele, do seu imenso amor. Bem-aventurados aqueles que o servem com humildade. Vamos cantar no original em italiano. Dolce sentire come nel mio cuore ora al mio
finalmente sta nascendo amore. Dolce capire che non son più solo, ma che son parte di una immensa vita che generosa risplende intorno a me. Dono di lui, del suo immenso amore, ci ha dati il cielo e le chiare stelle, date lo sole e sorella luna, la madre terra con frutti, prati e fiori, il fuoco, il vento, l'aria, l'acqua pura, fonte di vita per le sue creature, dono di lui, del suo immenso amore. Sia laudato nostro Signore, che ha creato l'universo intero. Sia laudato nostro Signore, noi tutti siamo le sue creature. Dono di lui, del suo immenso amore, beato chi lo serve in umiltà. Grazie mille. Bem, agora as luzes serão apagadas, né, a fim de facilitar nossa concentração no momento da prece final e da aplicação coletiva do passe. Possamos, nesse momento, cada um fechar os seus olhos, entrar em sintonia com a música, entrar em sintonia com Deus, nosso Pai, Criador, com os espíritos benfeitores que com tanto carinho, dedicação, prepararam mais um encontro nesta manhã de domingo, que também possamos entrar em sintonia com Jesus, nosso Mestre, nosso irmão, modelo de humildade, de bondade, de caridade e de fraternidade. Agradecemos, Jesus, por mais uma oportunidade do pão espiritual. Tu, que não viestes em busca de ouro, nem de prata, nem de bens materiais, mas em busca de um coração disposto a segui-lo no caminho do bem.
em busca do nosso trabalho, das nossas ações voltadas para o próximo, para o nosso irmão. Agradecemos por tudo, Senhor, pelo trabalho, pela saúde, pelo pão material que nos alimenta, que alimenta o nosso corpo, em especial pelo pão espiritual. Que possamos todos os dias, em nosso coração, abrir o espaço para que Jesus renasça, para que a nossa confiança renasça, para que o nosso amor seja renovado. Jesus bate à nossa porta, na pessoa que necessita, na pessoa que precisa do nosso apoio, da nossa caridade, das nossas palavras, de um simples abraço. Que Jesus possa estar presente ao lado dos que sofrem, dos doentes nos hospitais, das crianças, das mulheres, dos idosos, de todos aqueles que sofrem vítimas da ganância, do ódio, do rancor presente na humanidade. Que Jesus possa nos renovar, que Maria, Mãe Santíssima, nos acompanhe, nos guie e que interceda junto ao seu Filho Jesus pela paz, pela fraternidade na Terra. Que cada um possa voltar para o seu lar, para a sua família, renovado, com força, para enfrentar as dificuldades, os sofrimentos, mas aprendendo que Jesus é o caminho, é a verdade e é a vida. Fica conosco, Senhor, nos abençoe, hoje e sempre.